Nessa aula de Teoria Geral dos Contratos, veremos os vícios da declaração. Comecemos verificando o conceito, né? O que é vício na declaração, ou da declaração. Os vícios da declaração são vícios que não residem na vontade interna, mas na vontade exteriorizada, na manifestação. Nós veremos em aulas seguintes os vícios da vontade. É diferente, vontade interna. Aqui é um vício só na vontade exteriorizada, na manifestação da vontade. São de 3 tipos: o erro impróprio, a reserva mental e a simulação. Vejamos cada um deles. Erro impróprio, que é algo que é bastante superável. Nosso ordenamento jurídico coloca até essa indicação de ser um erro que é superável. O erro impróprio é aquele que ocorre quando alguém, querendo algo, por equívoco, formula uma declaração que diz algo diverso. Seja porque usou uma palavra inadequada, ao invés de falar usufruto, falou uso. Ou indicou uma pessoa com um equívoco, né? Em vez de Silva, não, Silveira. O objeto mal descrito, em vez de estar lá que é grafite, colocou cinza. Ou de uma maneira imprecisa tudo isso, né? A palavra, ou a pessoa, ou o objeto, ou fez um erro de cálculo, fez todas as parcelas certinho, daí a soma está errada. Nestas circunstâncias, o que diz o nosso Código Civil? Artigo 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. Então, se é possível pelo contexto, se é possível pelas circunstâncias, identificar, não é Silva, é Silveira, foi um equívoco, pôs o RG errado. Assim, se é possível identificar a pessoa ou a coisa, isso não traz vício para o negócio. Ele precisa ser superado, pode ser corrigido pelo contexto, pelas circunstâncias da própria manifestação da declaração. O artigo 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração da vontade. Então, se a soma está errada lá das parcelas, faça uma retificação. Ou seja, o erro impróprio, atingindo só, então, a manifestação externa da declaração da vontade, não a vontade interna, ele é superável. Veremos na próxima aula, na aula sobre vícios da vontade, o erro próprio, que a gente chama lá de erro próprio porque atinge a vontade, e aqui de erro impróprio porque atinge apenas a manifestação externa da vontade. Reserva mental, reserva feita na mente, é considerada pelo nosso direito irrelevante. O nosso direito não dá consequências para a reserva mental. O que é a reserva mental? Uma parte declara conscientemente algo que não corresponde à sua vontade. Fica pensando lá internamente, do ponto de vista ético, eu não aceito isso, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Tudo externamente, não se sabe o que a pessoa está pensando lá dentro da sua mente. Por isso que é reserva mental. Aquilo que está na mente do declarante pertence ao seu universo particular e singular e privado. Ninguém sabe o que ele realmente pensa. A gente só sabe aquilo que é manifestação externa. Diante da reserva mental, o que diz o nosso código, nossa normativa? Artigo 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Ou seja, se ela deixou de estar no universo da reserva mental e se realmente eu comunico a minha reserva mental ao destinatário, a outra parte contratual, aí nós não estamos propriamente diante de reserva mental. Mas se estamos diante da legítima reserva mental, na verdade é irrelevante para o direito. Prevalece a manifestação externa e a reserva mental então não produz efeitos jurídicos. Diferente é o que o nosso direito estabelece no caso da simulação, deste erro, desse vício da declaração,
que é grave, é reconhecido como grave pelo nosso direito, porque considera-se um vício social, este vício da simulação. Quando que ele ocorre? Duas hipóteses parecidas, né? Mas que tem um núcleo comum. Se exterioriza, né? A parte exterioriza algo e na realidade não há nenhum negócio real. A ideia da simulação absoluta. É tudo um fingimento, o negócio nem é verdadeiro, é falso. Assim, faz uma simulação absoluta de que um negócio jurídico foi efetivado, foi concretizado, foi cumprido, mas na verdade está mascarando tudo. Não aconteceu nada. Assim. Ou então se exterioriza algo para camuflar o negócio que realmente existe por trás. Assim, faz uma simulação relativa, quer dizer, faz um com a veste do outro. O verdadeiro negócio fica escondido por uma máscara, por uma capa externa, né, aparentando ser um outro negócio. Faço uma doação verdadeiramente e dou a máscara de uma compra e venda com um preço lá bem insignificante. Assim, o que está por... Assim, se há a intenção de fraudar a sociedade, de não perceber a verdadeira realidade, nós estamos diante, então, da simulação. Como que o nosso ordenamento reage a isso? Artigo 167. É nulo é o vício mais grave, assim, não é anulável, é nulo o negócio jurídico simulado. Mas é possível, então, subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Então, se na verdade, assim, eu tenho todos os elementos necessários de existência e validade do negócio que ficou escondido pela simulação, o nosso direito dá a solução. Subsiste o negócio verdadeiro, não aquele que foi simulado. Assim, a simulação é um vício visto pelo nosso direito como odioso, né? Porque é um vício que atinge toda a sociedade, por isso se lhe dá essa consequência gravosa, a consequência da nulidade. Parágrafo 1º. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando? Então aí vai um detalhamento. Aparentarem conferir ou transferir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou se transmitem. Então, na verdade, faz uma simulação dos beneficiários que realmente vão adquirir direitos. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Uma simulação de parte do negócio, daí a parte do negócio vai ser nulo, assim, o negócio vai ser contaminado pela nulidade. Então, a declaração, uma confissão ou uma condição ali pré-desenhada e que não são verdadeiras. Os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Então, se a gente faz uma simulação de quando aconteceu determinado ato jurídico, negócio jurídico. Então, todas essas hipóteses o nosso código vai desenhando, hipóteses, então, de simulação que tem esse vício grave, que tem esse vício da nulidade. Ressalva-se, faz-se uma ressalva importante ao final, parágrafo 2º do 167, e que nós devemos sempre tomar muito cuidado, que é aquele princípio geral da boa-fé, né? O princípio geral da boa-fé protege a todos aqueles que estão agindo de boa-fé. Então, aquele terceiro que, agindo de boa-fé, é afetado por um negócio simulado, este terceiro não pode ser prejudicado.